Faz mais de um ano que eu uso a panela mexedora, e hoje eu vou fazer um review geral e responder as perguntas que vocês mais me fazem sobre ela. Eu já tinha feito um unboxing quando ela chegou, mas agora, depois de um ano usando quase todo dia, dá pra falar com mais propriedade. A panela que eu comprei é a Titanium Premium da Brigadeirinha. Eu paguei R$ 1.800 já com a entrega, e ela tem 28 centímetros. Ela já vem com esses novos raspadores que são de fácil encaixe. Então não tem nenhum parafuso e fica bem fácil de encaixar. É só a gente posicionar os dois nessa basezinha de ferro que vem. Alguns outros modelos têm parafusos para segurar os raspadores. Além de ser mais difícil de montar e encaixar, também acaba ficando com mais acúmulo de massa nessas partes. E já com esses aqui não tem esse problema. Agora é só encaixar a base no motor. Bom, agora para as massas. Eu não misturo direto na panela, porque eu gosto de bater bem todos os ingredientes com o fouet. Então por isso que eu misturo a massa primeiro no pote. Eu vou fazer 3 massas, que é a quantidade máxima que eu faço aqui. Mas no manual diz que essa panela aguenta até 8 latas de leite condensado de 395 gramas. Eu já fiz alguns testes, mas como eu uso creme de leite também junto na receita, o ideal para mim são essas 3 receitas, mas eu também consigo fazer 2 ou 1. Então aqui no pote eu coloquei 3 cremes de leite com 17% de gordura, 90 gramas de chocolate em pó 50% cacau e bati bem para não ficar nenhum gruminho. Agora eu vou adicionar os leites condensados, que tem 8% de gordura. Vou colocar as massas na panela e encaixar o motor. Agora é só fixar bem e levar para o fogo. Eu sempre faço na maior boca do fogão, porque como a panela é bem grande, isso vai ajudar a dar o ponto mais rápido. Essa panela aqui é de alumínio, então não dá para pôr no fogão de indução, mas no site tem outros modelos também que dá para pôr. Vou ligar a panela e configurar a velocidade. A que eu mais gosto de usar é a 3, porque não é tão devagar a ponto de ficar fritando a massa, mas também não é tão rápida assim. Então, além do brigadeiro cozinhar em menos tempo, também não vai ficar respingando muito para fora da panela. Agora eu vou ligar o fogo, e eu faço sempre em fogo alto. E se é a primeira vez que tu tá fazendo a massa, eu recomendo colocar um cronômetro no celular para saber o tempo exato. E aí depois, nas próximas massas, a gente pode usar o timer que vem junto na panela. Aqui eu já cheguei no ponto, e o tempo total foi de 21 minutos. Eu sempre desligo o fogo, mas deixo a panela mexer mais um pouquinho para essa massa ficar morna. Mas ela também não pode ficar totalmente fria dentro da panela, porque o motor não aguenta massas muito pesadas, então pode acabar dando sobrecarga. Agora eu vou colocar aqui no plástico filme e pesar. As 3 massas renderam 1,3 kg, que vai dar em média 433 gramas para cada massa. E eu também fiz uma massa individual na panela, para comparar quanto que seria a diferença. E a massa individual rendeu 448 gramas. Então a diferença de peso da panela individual para a panela mexedora seria mais ou menos de 15 gramas por massa. Tem gente que fala que desperdiça mais massa, mas eu acho que principalmente por causa desses novos raspadores, esse desperdício diminui bastante. Então pra mim vale a pena. Agora sobre o tempo. Como eu disse pra vocês, na panela mexedora levou 21 minutos para essa massa ficar pronta, o que daria 7 minutos para cada massa. Na panela normal, eu cheguei no ponto com 10 minutos e 30 segundos. Então deu uma diferença de 3 minutos e 30 segundos da panela individual para a panela mexedora. E também tem o fato de que na panela normal eu vou ter que ficar esses 10 minutos ali mexendo. E na panela mexedora eu consigo deixar ela sozinha ali fazendo o trabalho. Então eu posso lavar a louça, montar embalagens ou adiantar outros processos da minha produção. Então, na verdade, eu poderia calcular junto esse tempo que a panela ficou mexendo no cálculo de economia total. E aí daria 30 minutos de economia. Principalmente para quem tem uma empresa com funcionários, ganhar esses 30 minutos que vai poder ser investido em outro processo vai fazer muita diferença. Então, em pouquíssimo tempo, essa panela vai acabar se pagando. E outro ponto bastante positivo é que a panela acaba evitando algumas lesões físicas que a gente pode ter. Um exemplo é a tendinite, que é um problema bem comum entre as confeiteiras, por causa dos movimentos repetitivos de mexer muitas massas. E, além disso, também vai acabar evitando as queimaduras, porque não vai ter a necessidade de ficar perto da panela o tempo todo. Então o risco vai diminuir bastante. E agora eu vou trazer aqui algumas dúvidas que vocês me fizeram no YouTube e no Instagram.
A primeira dúvida é se dá para deixar a panela sozinha ou se precisa ficar olhando. Bom, essa questão eu acho um pouquinho complicada, porque eu não recomendo tu deixar a panela funcionando ali e ir fazer outras coisas onde não dá para ter a visão dela. Por exemplo, eu deixo a panela aqui funcionando e vou tomar banho. Isso é um pouco perigoso, porque se acontecer qualquer problema, tu não vai estar ali na hora. Mas eu sempre faço outras tarefas enquanto a panela tá trabalhando, só que sempre no mesmo ambiente, porque assim eu vou conseguir ver qualquer coisa que sair do normal. E também vou conseguir agir rápido. É quase a mesma coisa que tu cozinhar na panela de pressão. Tu não vai ficar o tempo todo olhando a panela, mas também não vai deixar ela sozinha cozinhando. A segunda dúvida é sobre a qualidade da massa. E aqui a pessoa disse que já viu pessoas reclamando da massa ficar meio puxenta ou amarelada. Eu nunca tive problema com isso. As minhas massas sempre ficaram bem uniformes e não ficaram puxentas nem amareladas. O que aconteceu aqui provavelmente nesses dois casos foi que a pessoa fez muitas massas de uma vez só e deixou o fogo bem baixo. E aí quanto mais tempo a massa ficar cozinhando, mais amarelada e puxenta ela vai ficar. Eu tô pensando em fazer um vídeo ensinando a dar o ponto tanto de recheio quanto de enrolar na panela mexedora, então comenta aqui se tu quer ver. Outra dúvida é se essa panela desliga sozinha ou a gente tem que desligar manualmente. Ela não desliga sozinha. Quando chegar no ponto tem que apertar o botão de desligar e tirar da tomada. Mas quando chega no tempo que a gente configurou no timer, ela faz um barulho bem alto para avisar. Outra dúvida é se eu já tive algum tipo de manutenção ou se já deu problema. Eu não tive nenhum problema significativo até agora. A única questão que eu já tive foi a sobrecarga que eu comentei antes com vocês. E na verdade foi um dos melhores investimentos que eu já fiz aqui para os brigadeiros. Eu não me arrependi da escolha do modelo e nem da marca, e além do tempo investido eu consegui aumentar bastante a produção dos doces. Eu até não acho que a panela mexedora seja um investimento para todo mundo, mas para quem trabalha com grandes produções facilita bastante. Para mim, depois de 1 ano usando, foi um investimento que valeu a pena. E se tu gostou do vídeo, deixa um like, e se ficou com alguma dúvida sobre a panela, comenta aqui que eu respondo. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para ti.